Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do Perfil Podcast do canal John. O quadro Perfil é um quadro do nosso canal onde a gente entrevista pessoas que têm uma boa biografia, uma boa história para dividir com a gente. E hoje a gente está aqui, estamos fazendo a abertura já com o Padre Anderson, ele que é o vigário aqui da paróquia da Nossa Senhora Aparecida de Oxford, né? A gente agradece a paróquia por estar cedendo o padre. Ele sabe que é corrido todo dia, né, padre? Atendimento, e missas, e celebrações, e capelas para atender também. Mas vai ser uma honra conhecer um pouquinho da tua história. O Padre Anderson é da onde? Então, eu sou natural de Joinville. Joinville, cidade bonita, cidade interessante, né? Cheia de dons, assim, né? Eu nasci em Joinville em 76, né? Faz 47 anos, agora fiz aniversário agora dia 28 de junho. E não parece bem, eu pareço bem seja... mais jovem, Meus pais também são assim, né? Mais jovens, assim. E na minha caminhada, assim, tinha uma caminhada católica, assim, né? Com meus pais, iam à missa, assim, de forma natural, normal, assim, né? Tinha o meu trabalho, eu estudava, tinha projetos, sonhos diferentes, assim, né? E, de repente, começou a surgir algo diferente, assim, né? Um chamado, assim, né? Não propriamente, assim, para ser padre, assim, né? Eu não sou igual outros padres que alguns, né, cortavam banana e distribuía para os primos, dizendo que estava rezando missa, assim, né? Padre Valdemir, lá de Serra Alta, até interrompeu um pouquinho. O senhor falou isso aí, ele fazia com a bolacha lá, até mandar um abraço para o Padre Valdemir, fazia com a bolacha e suco de uva. Isso é uma coisa que não estava no meu coração, assim, você viu, já não é parecido. Justo, não é uma história assim, né, comum, assim, inclusive na catequese eu não rendi muito, inclusive foi reprovado na catequese, assim, né? Porque era muito bagunceiro e tal, e minha mãe que intercedeu lá, eu consegui até passar, assim, né? Mas a princípio eu não tinha uma aptidão, assim, né, para essas questões, assim, pelo menos eu nunca senti isso, né? Mas de repente, então, no grupo de jovens, assim, comecei a sentir alguma coisa, assim, né? Mas eu sentia, assim, uma coisa que era como se Deus quisesse mais de mim, assim, né? E daí eu comecei a me entregar, assim, comecei a participar mais com a juventude e tal, assim, né? E daí isso foi gerando, assim, um impulso para se consagrar a Deus, assim. Daí eu pensava, nossa, eu quero me consagrar a Deus, então. Existiam opções, assim, perto de mim, existe uma comunidade de vida chamada Arca da Aliança, né? E tinha a Canção Nova também, que a gente visitava, daí eu sentia, assim, que de repente podia ser uma coisa assim, né? Ou até ser um padre e tal, mas daí eu fui no seminário, inclusive, com um amigo meu. E daí, só que senti muito temor, assim, sabe? Muito medo, assim, fiquei com muito medo, assim, no coração. Disse, se um dia Deus me chamar, eu volto aqui. Meio na indecisão. Isso, eu deixei lá meio aberto, assim, inclusive, no final a gente escrevia alguma coisa, assim, né, como, se quer, se não quer e tal, né? Deixei em aberto, olha, eu quero, mas eu tenho muito medo, e de repente, então vou deixar em aberto, de repente, no futuro, né? E daí eu fui viver minha vida e tal, daí, nesses jovens ali, a gente começou a se encontrar mais, assim, se envolver bastante, assim, né, nos trabalhos, e nós daí tivemos um impulso, assim, de formar um grupo, que é o mesmo grupo do Padre Claudemir, que a comunidade de vida, né, que a gente estava juntos, inclusive. Então, daí a gente sentiu, assim, um ardor forte, a comunidade Nova Jerusalém, assim, se criou, então, a partir desse ardor que nós tínhamos, assim, de dar mais, assim, né, de se entregar mais, porque até então a gente trabalhava, estudava, e nos momentos de folga a gente se encontrava, ou ia pregar o evangelho no final de semana. Então, só que daí a gente queria mais, daí a gente estava com uma sede assim, né? Queria mais, então a gente formou esse grupo, a comunidade Nova Jerusalém. Mas mesmo assim, lá dentro ainda eu sentia, sabe, eu fiquei em dúvida. Achei até muito interessante, porque estava lá, podia evangelizar, podia casar, né? Porque daí tinha um monte de meninas, era uma comunidade mista, né? Podia casar, podia ter filhos ali, família. Então eu me sentia assim, me sentia impulsionado também de repente a experimentar isso, de repente, né?
Então daí eu me abri assim, de repente, a namorar e tal, mas eu me sentia assim ainda meio preso, assim, namorando. Não cheguei a namorar efetivamente, mas optar por alguém e tal, né, assim, pensar nessa possibilidade, mas daí eu não conseguia, assim, como que existia algo no meu coração, assim, que dizia que não, né, assim. Isso era a minha vocação, na verdade, né, que estava ali. Aí eu fui para o seminário, fiquei um tempo no seminário, depois voltei para a comunidade. Isso com quantos anos, Fábio, mais ou menos? Isso, eu entrei com 22 na comunidade, com 29, daí eu comecei, daí eu decidi mesmo ir para o seminário. Eu fui para o seminário, fiz filosofia, depois voltei para a comunidade, depois voltei para o seminário de novo, concluí a formação e me tornei padre diocesano daí, né? Mas assim, esse histórico assim, né, de indas e vindas, claro, demorou aí eu entrei com 22, fui ordenado com 40, demorou aí quase 20 anos, né? Então, mas foi uma formação boa, foi uma formação interessante, assim, né? E daí a questão era se encontrar, né? Se encontrar, porque às vezes a gente vê tantas pessoas, né? Às vezes não se encontra num trabalho, não se encontra com alguém, né? Não namora, né? Existem várias situações de encontrar-se, né? Daí a questão é se encontrar, penso assim, se encontrar naquilo que de repente a pessoa tem dentro de si, né? A gente entende como dom, né? O dom que a pessoa tem para poder realizar algo na sociedade, para se sentir realizado, né? E assim, eu me sinto hoje assim, nesse grau de encontro, né? De me encontrar, né? E daí as pessoas perguntam, poxa, mas não é difícil, né? Como é que é essa questão de ser padre, né? Assim, às vezes é pergunta, né? É uma sociedade, assim, bastante afetiva hoje, assim, né? E com questionamentos. A gente vê que 99% das pessoas casam no mundo e, de repente, tem uns loucos lá que não, né? Que é o caso dos padres, das freiras, ou pessoas que se dedicam a alguma coisa assim, né? A gente entende que é um chamado mesmo, né? Que Deus nos chamou. Com certeza, né? E daí, é um chamado de Deus, não poderia assumir sem ser chamado, né? Então, Deus chamou, a gente entende que Deus chamou, Deus dá força, né? Deus também, através disso, testemunha o céu, né? Porque no céu nós vamos viver uma vida diferente, né? Uma vida mais plena, vamos dizer assim, né? E daí nós vamos precisar dessa parceria, entre aspas, que a gente vive hoje, dessa necessidade que temos, né, de ter alguém na nossa vida. No céu vai ser uma plenitude. Então a gente, aqui na terra, como padre ou como consagrado, a gente vive um pouquinho do céu, um pouquinho do céu, né? Com certeza. Com as nossas fraquezas, né, humanas, né? Mas a gente vai sinalizando isso, né? Para que todos também possam ver que de repente a gente está caminhando para ser totalmente de Deus. Essa é uma mensagem, assim, um ensinamento que a gente tem no sentido de por que viver uma vida assim, né? Porque pergunta por que o padre não casa, por que as freiras vivem assim, né? Então é um chamado de Deus justamente para sinalizar o futuro que nós vamos viver. Que não é um futuro ruim, até porque alguém poderia dizer, puxa, mas daí é ruim, né? Esse céu é ruim, não vamos poder casar tão bom, né? Mas assim, não é nesse sentido, é no sentido de que vamos ser plenos, né? Ao sermos plenos, não precisaríamos de um complemento, vamos dizer, hoje que a gente precisa hoje, né? Naturalmente, na nossa natureza, né? Então, isso é um testemunho de Deus em nós, digamos assim, né? Que por nós mesmos não conseguiríamos, não teríamos forças. Mas pela graça de Deus, né, pelo amor de Deus, pelo exercício também, pelo sacrifício também, tem que ter uma proposta de sacrifício, né? Senão a pessoa não segue corretamente. O senhor foi ordenado junto com o padre Claudimir também, o próprio pároco, o padre Fábio também, né? Exatamente. Eu assisti a ordenação chegou a ver? Vocês três, porque daí eu estava procurando material para fazer a homenagem, o vídeo de homenagem que passou no telão da igreja lá da Serra Alta, e quando ele foi embora, né, para outra missão, e aí eu acabei me deparando com a imagem lá do senhor, o padre Fábio também, e ele, todos os três juntos. Foram 10, né? E hoje ele se torna padre. A todos, uma calorosa salva de palmas a todos nós.
mas gostaria de saudar Dom Vitório, também o administrador diocesano, Padre Ademir Ronchi, nosso pároco que acabou de falar, Padre Jorginho, a todos os padres, diáconos, os religiosos e a todo o povo. Esse é um momento particular na vida da Diocese de Joinville. São 10 ordenações. A ordenação já é um momento especial. 10 ordenações, sim, tem um significado muito mais denso. Os candidatos ao ministério presbiteral. Queira aproximar-se os que serão ordenados presbíteros nesta noite para a Igreja de Jesus Cristo, os diáconos Adriano Sirinei Guarinini. Eis-me aqui. Anderson Roberto Silva. Eis-me aqui. Claudemir Antônio Alves Borges. Eis-me aqui. Fábio Carlos Bosco. Eis-me aqui. Gil. Isso, a gente se ordenou junto, porque daí, claro, a providência de Deus nos uniu ali, né? Mas justo, são 10 vocações, a metade estudou mais no seminário, outra metade veio de fora, e de outras formações, assim, né? Mas, a princípio, fomos em 10, então, ordenados, então foi uma graça muito grande, assim, E né, muito para nós. bonito também, né, padre? Justo, foi uma coisa bem bela, assim, né? Bem feita também, assim, né? E daí o primeiro trabalho do padre já foi aqui em São Bento ou em outra comunidade? Justo, eu fui a diocese tem uma missão no Mato Grosso. Entendi. O padre diocesano, ele não tem, assim, esse caráter de missionalidade, assim, para fora da cidade, né? Ele é feito justamente para estar no perímetro, né? Ou seja, na região, Joinville região, no caso, né? Justo, Joinville região, né? A Velha lá, né? Jaraguá ali, né? E aqui para cima na Serra, né? Até Itaiópolis e tal. Então, a gente fica nessa região. Daí é um padre que, de repente, já tem uma predisposição para estar perto da família, né? Então, ele não é tão missionário assim. Porém, né? A diocese tem, assim, uns projetos de missão no sentido de ter uma diocese irmã, eles fazem esse sistema, né? Entendi. Então tem uma diocese lá em que ele manda padres para lá, ou faz um trabalho, né, de troca e tal. Então nós temos essa diocese de Juína hoje como um trabalho missionário, né? Porque há muita necessidade, é no Mato Grosso, é ali fronteira com Rondônia. E eu gosto muito da missão, tanto que eu, assim, já como seminarista, já tinha espalhado para todo mundo que eu gostava da missão e que um dia eu faria 2 missões no Brasil e alguma fora do Brasil e tal. Então, é legal essas experiências de certo intercâmbio para fora, para ver como é que é. Sim, para mim é muito necessário, eu gosto muito, assim, de conhecer pessoas, por causa eu gosto muito de antropologia, então eu gosto de conhecer pessoas, vidas, culturas, assim, né? Então eu já abri jogo, daí só que, assim, existia um certo medo, assim, do pessoal, porque como a gente é formado para estar no perímetro, a missão, assim, para alguns soava, assim, como, né, uma coisa ruim, assim, de repente estar longe, né? Para alguns. Para quem já é missionário, que nem os outros institutos de vida consagrada, eles já são formados para isso, né? Para poder sair dali e já ir para o mundo inteiro. Mas o diocesano não, então o diocesano fica meio assim, né? Se o bispo manda nós para lá, no sentido de medo, assim, né? Dessa realidade. Mas para mim já era uma coisa que eu queria. Então eles já estavam predispostos também já a me mandar para uma missão. Como estava faltando alguém para a missão, eu fui ordenado e só fiquei um tempo ali em Joinville, e já fui, né, e não tive praticamente nenhum contato com a diocese como padre, assim, né, poucas coisas, poucos trabalhos, porque daí onde precisava eu ajudava, onde tinha um BO lá, né,
Ó, tá faltando padre aqui, vai lá, tá, dá uma ajuda aqui, tá. Não era fixo num lugar. Isso, então. não fiquei fixo. Daí fui pro Mato Grosso e daí lá a experiência foi maravilhosa, assim, a experiência de missão é muito, a gente cresce muito, né? Claro, é coisa assim exigente também, porque nós tínhamos uma paróquia com 42 comunidades, assim, né? É bastante, né? Aqui é acostumado 11, aqui no máximo. a média é isso, né? Lá tinha 3 vezes mais, né? E distante, assim, né? Porque a gente andava às vezes uns 5 km só para chegar numa base, e da base ainda saía mais para longe, assim, né? Então, quer dizer, era bem exigente, assim, né? No começo, assim, né, de sacerdócio, então tem às vezes uns problemas, tem dificuldades, né, para aprender, para se desenvolver, mas a experiência, assim, foi fantástica, assim, né, de outras culturas, inclusive de entender como funciona, também uma realidade mais rural, assim, também, né, de gado, madeira, né, que tem muito lá no Mato Grosso, né. Essas realidades conflitantes, assim, às vezes dos grileiros, né, assim, de realidade de terra, assim, né, realidade às vezes de indígenas, né, problemas, né, às vezes que conflitos, né, também extração de ouro, tem bastante lá, extração de minério, né. E aqui então, a gente só ouve falar ou por um vídeo, uma reportagem de televisão, um artigo que a gente lê. Não, a gente assim, não vê, né, isso. Oportunidade de presenciar isso, de ver assim ao vivo, assim, né, são coisas interessantes, né, mas é uma beleza também natural extrema, assim, uma coisa assim de ficar encantado, assim, né. Tipo, como tem pardais voando aqui, lá tinha araras, assim, né? Então, coloridas, assim, né? Voando. Né? Então, aqui a gente está acostumado com esses pequenininhos, né? Os periquitinhos aí, Então, maravilhoso, assim, né? A beleza natural de lá, né? Então, cachoeiras maravilhosas, assim. Tem uma cachoeira lá das Andorinhas, né, em Aripuanã, onde eu estava, a cidade, né, que é 1.000 quilômetros da capital de Cuiabá, né? Então, cachoeiras assim de 100 metros de altura. Assim, nossa, né? imagina assim. Umas pedras negras assim, vulcânicas assim, né? Então, um contraste com a água assim, uma coisa linda assim, né? Coisas lindas que você, né, inclusive lá não tendo inverno, você podia ir todo dia lá tomar banho na cachoeira. Como aqui agora também tá bem estranho, quase nem tá fazendo frio, né? Mas lá ainda é mais lá, isso, né? Lá foi diferente também sente o impacto dessa questão, né, ambiental. Mesmo o era de Joinville, que tecnicamente é um pouco mais, meteorologicamente é um pouco mais quente que aqui, a temperatura, né, mais abafada. Ali Joinville é uma coisa diferente, assim, eu acredito, porque ela é uma das cidades mais úmidas, né, do Brasil, né. Então, quando aquele vapor da umidade assim, ele vem, né, com o calor, ele dá uma sensação térmica muito mais potente às vezes do que cidades assim, né, que são calor mesmo, tipo no norte, assim, né? Então, a Joinville tem essas características, assim, né? E lá também era bem calor, assim, então não tinha inverno, digamos assim, né? Então a gente não precisa nem levar blusa, assim. Não usava, né? Muito calor. Mas a experiência que garante que a pessoa não esquece mais, né, Fábio? Não, nossa, de crescimento muito, assim, missionário, né, assim, de desapego, porque, assim, era uma região, assim, tipo, se tu tivesse um trauma, assim, né, um osso, assim, quebrado, tinha que levar para fora, assim, porque não tinha um tratamento, né, nesse nível, né. Também, às vezes, não tinha muito especialista também, assim, né, tinha um hospital, tudo assim, né, mas... Porque às vezes os médicos não querem ir, às vezes, né, para essas regiões. Porque é tudo longe. Né? É longe, né? Então, e às vezes o custo de vida também era um pouco caro, porque para chegar lá tem que ter uns 300 quilômetros de... Logística, tudo, né, pai? Justo de 300 quilômetros de estrada de chão. Às vezes estrada ruim, assim, de chão, né? Quando a gente vê na TV aquele monte de barro, assim, aquelas estradas, é aquele tipo lá. Imagina só. Porque assim, estradas que daí passam caminhões de tora, né, com muitas toneladas. A alta já fica meio louco quando tá agora tirando asfalto para que eu moro lá, né? Daí a gente andava muito. Imagine lá então. Sim, daí, só que era uma aventura, para mim era uma aventura, né, era um faroeste, assim, né. Com certeza, o senhor estava em missão lá, mas com certeza estava descobrindo, né, isso que é o interessante da coisa, né. Agora lá, isso não faz muito tempo, uns 2, 3 anos, né,
Instituíram paróquias. Então aquilo que era uma só que a gente trabalhava virou 3. Entende? Para tu ter uma ideia. Duas que você falou ali, dividiu. Justo, dividiu para 3, né? Então, é muito, acho que quase 50 capelas para uma paróquia. Justo, e daí a gente via meio doido assim, né? Para atender, né? Para cuidar e tal. Eu imagino. Mas, assim, a experiência foi maravilhosa, assim, né? Então, eu nunca esqueço realmente. Tem muitos amigos lá e tal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia a todos. Bom dia. Com muita alegria, na missa de ontem, solenemente, nós acolhíamos o Padre Anderson Silva, que é, a partir de então, nosso novo vigário paroquial aqui nesta paróquia de Nossa Senhora Aparecida. Ontem à noite eu presidi a missa, o Padre Anderson concelebrou, e nesta manhã de domingo, dia do Senhor, o Padre Anderson apresenta-se a toda a comunidade, irá presidir a Eucaristia de hoje. Nós queremos, junto com o Padre Anderson, acolher também o Padre Dejacir, que é da nossa diocese e que hoje trabalha na diocese de Joaçaba. Está lá em Joaçaba, onde é também a sua terra, a sua região de origem. O Padre Dejacir, que vocês já conhecem, porque já passou por um tempo trabalhando também nesta paróquia. Nós queremos com alegria aos dois, ao Padre Dejacir, que está de passagem por aqui indo a Mafra, e ao Padre Anderson Silva, que é o nosso novo vigário paroquial, acolhê-los com uma bonita salva de palmas. Bem-vindos. E a vinda aqui para São Bento, Padre, como é que foi depois de tudo essas missões fora, assim, como que foi essa vinda, o contato aqui com a paróquia de Oxford? Conversando com o bispo, daí ele anunciando que teria uma paróquia para mim e tal, né? Daí eu disse, olha, é interessante porque eu estou bem aberto ao, né? Como vim da missão, a missão nos abre, né? Para qualquer situação, para qualquer necessidade, porque você enfrenta as situações, né? Então fica-se bem aberto, no caso, para assumir qualquer trabalho, né? Então, mas o senhor não conhecia o Padre Fábio antes, ou só Sim, já conhecia ele, porque ele estudou no convento do Sagrado, porque ele foi do Sagrado Coração também, e daí a gente se encontrou lá, daí a gente estudou junto e tal, fizemos umas gincana, inclusive, juntos, daí ganhamos a gincana. Então, já conhecia ele de lá, então... Mas também nem imaginava que um dia fosse trabalhar Não, a gente não calcula padre. isso, né? Porque nós temos na diocese 150 padres. É bastante, né? Como que tu vai... bastante padre ainda. Dizem que a igreja está morrendo, né? Mas aqui em São Bento está entregando quantos sacerdotes, né? Para a igreja. Nós temos aí alguns seminaristas. Mas, claro, existe essa questão de altos e baixos também, né? Momentos de mais entusiasmo. Porém, a igreja permanece, né? Graças como a sempre, Deus, né? O Espírito Santo é que sustenta a igreja, então, né? É ele que sustenta a igreja, então ela permanece por causa disso. Mas aí, a princípio, então, temos essa quantidade, claro que é maior do que a maioria no Brasil, assim, né? Entendemos, né? Mas também não é suficiente, né? Entendemos assim, né? A gente vê que, por exemplo, existem paróquias em Joinville mesmo, que é mais populoso, né? Temos lá 50 mil habitantes para uma paróquia com 2 padres, ou um padre, entende? Como que tu vai dar conta disso? Então é uma questão não que assim todos vão também, né, padre? Porque... Claro, porque imagina, isso não caberia numa igreja, não caberia no sistema, nas missas e tal, então a gente sabe que existe uma quantidade de católicos que a gente precisa evangelizar também, né? A gente sabe que são católicos de censo somente, né? Não são católicos participantes, precisam ser evangelizados, então a gente tem bastante serviço, vamos dizer assim. A gente tem bastante serviço, somos poucos, mas em comparação com o Brasil, e o mundo também poderíamos dizer, né? A gente é bem servido, vamos dizer assim, nós somos agraciados, porém ainda não é suficiente, né? Mas daí eu não tinha previsão nenhuma assim de com quem que eu ia trabalhar, né? A gente nem tem, né? A gente não consegue. Só falaram que era lá em São Bento, aqui em São Bento. Justo, daí claro, falaram que era com o Padre Fábio, tal, que ele estava aqui, daí eu conhecia ele, daí para mim foi bem tranquilo assim, vir para cá, né?
E daí eu já tinha uma memória positiva aqui de São Bento também. Isso eu já comentei com as pessoas e tal, né? Tem uns parentes aqui na Serra Alta, inclusive. Justo. E daí a gente vinha ali quando era pequena, né? Daí um ambiente diferente. Que lado lá da Serra Alta, que mal pergunta, padre, porque eu sou de lá, e talvez a gente até conheça. Então, ali na frente da estação ali, minha mãe morou ali. Ali do termo. Minha mãe é natural de São Bento. Ela morou ali nas casas da estação, porque meu avô era ferroviário, né? Então, dali já surgiu, ficou uma tia que morou um pouco ali para cima, na rua João Barão. Eu sei, ali onde que é. Então, a minha tia Deusira morou ali muito tempo, já é falecida. Daí, meus primos moram por ali, né? Então, daí tem o meu primo Sérgio, que mora subindo a igreja ali, né? Em cima ali, ele mora por ali. Então, daí a gente sempre vinha ali. Então, esse ambiente... Ao redor da estação ali, né? Porque seu avô trabalhou na linha ferro, então com certeza teve à frente ali de alguma manutenção. Isso, ele cuidava das chaves, se não me engano. Era um serviço, né? Mas daí eles moraram mais nessa... Eu fui mais frequentar essa casa ali no final da João Barão, dessa rua ali. E ali aquele ambiente de pinheiros, essa coisa que eu não visualizava na minha cidade, em Joinville, né? Bairro, né? Asfalto, ônibus passando e... Mesmo os bairros lá parecem centros, né? Porque tudo tem as coisas, né? Tem banco, então, é cidade, né? Cidade, claro, existe grau de cidade grande, né? Nós somos uma cidade pequena, né? Perto de, né? Curitiba é 4 vezes mais que Joinville. Com certeza. Né? São Paulo, gigantesco e tal, Rio e tal. Claro, a gente sabe que a gente tem essa visão de dimensão, né? Mas, comparando Joinville e São Bento, aqui era uma região diferente. Tanto que daí meu tio ia caçar passarinho, com arma, né, de pressão, né? Uma coisa assim para mim nunca, né? Uma coisa assim nova, né? Então era muito gostoso vir para cá, assim, né? E aqui como fosse a cidade do interior, né? Interior, né? Eu nem via assim, né? Porque não tinha, assim, galinha, porco, essas coisas assim, né? Ele tinha uma vida no meio do mato, assim, perto do mato, e caçava, né? Era isso que era diferente, assim, para mim, né? O estilo das casas também, era madeira, assim, mas mais, assim, era essa questão. Daí eu ainda matava os passarinhos, assava e nós comia ainda. Então, uma coisa assim... totalmente nova, assim, né? Aquela coisa de piar mesmo, né? De pegar e fazer essa certa... Isso, só que eles que faziam, né, para nós, assim, né? Só que daí, um outro fato, assim, que eu contei também pro pessoal, era que nós fomos no sótão, e na minha casa não tinha sótão. Era uma coisa, assim, para mim, novidade também, era uma coisa assim... O sótão, daí, na entrada do sótão, assim, tem uma corneta, tipo um trompete, uma coisa assim, né? E daí eu quero tocar essa corneta, mas daí eu disse, não, mas o tio tá dormindo, daí ele trabalhava à noite, acho. Aí fiquei com a vontade de tocar, né? Até hoje. Um dia acontece, né? Talvez, né, de repente. Vai que, né? E daí foi assim essa imagem, então eu fiquei com essa imagem positiva aqui, né? Os parentes, primos bons, primos assim, que a gente só se via às vezes, né, nas férias e tal, né? Mas eu tinha memórias muito positivas. Então vir para cá assim foi uma coisa assim muito interessante. Assim, tá em casa praticamente, né? Sim, eu me sinto em casa assim, né? Nessa questão assim, né? Também assim daí o que eu encontrei aqui, né? Também é outro diferencial assim, tipo, né? Existe como que se fosse uma base lá na fazenda, digamos assim. Que a fazenda assim, esse clima de interior, ele segura a religiosidade, pelo que eu vejo assim, com a minha experiência, né, que eu já vivi, que eu encontrei em lugares, Paraná, aqui em Santa Catarina também, em Mato Grosso, essa questão da vida do interior, a vida rural, ela segura muito a religiosidade, e isso aqui acontece muito, porque não que as pessoas da cidade tenham ainda talvez, né, mas tem o avô, a avó, a nona, o nono, né, lá na fazenda, né, e daí às vezes no final de semana vai lá para... Então isso é diferente, assim, né, porque o ambiente do interior, ele é diferente, ele é mais tranquilo, né, ele é diferente da organização, né, metodológica, né, organizativa tal da cidade, né, que exige tempo e tal, correria, pega o carro, sai de manhã, vai lá, tal.
né? E o ritmo do interior é diferente. Então, como que ele fosse um respirar, né? A pessoa respira, né? Quando vai para casa da avó, quando vai para casa. Então, isso traz um ambiente mais, entende? Mais saudável, vamos dizer assim. O próprio ar, né, padre? Justo. Tem aqui Campo Alegre. O nariz é tão puro que é o ar. Tem aqui Campo Alegre, que é o campeão, né, digamos assim, o ar mais puro do Brasil, né? Tanto que existe um monte de magnata que está se instalando por ali por causa dessa questão do ar bom, né? Então, para uma casa de campo seria ideal, né? Com um ar desse, né? Então, para a saúde, para às vezes a vida já no final da vida é uma qualidade de vida muito boa, né? Com certeza. E aqui, com certeza, respinga, porque está pertinho, né? Então, é uma qualidade... E aqui também tem bastante em São Bento, lá aos lados do Rio Natal, eu já fiz bastante vídeo, tem aí no canal também. Aquela sensação mesmo, como a gente estava falando, você chega lá, você desce do carro, você parece que sente, daí até parece que arde, eu sempre falo isso nos vídeos, até parece que arde o nariz, tão puro que é o ar, né, padre? Justo, aqui é gelado também, né? Mas assim... Pena que a gente não pode estar todo dia nesse lugar, né? Porque tem a rotina da gente também. E falando em rotina, padre, como é que é a tua rotina? O padre é dos que dormem cedo, acorda cedo, como é que é a rotina da correria do padre? Eu normalmente durmo tarde, mas eu estou me organizando para dormir mais cedo, para poder acordar mais cedo. E consiga, né, padre? Eu também sou desse aí. Mas ainda eu não consegui organizar isso. Eu já organizei algumas coisas da minha vida, mas isso ainda não. Justo, mas é assim, a gente acorda cedo, né? A gente tem uma prática particular daí de oração, né? Daí às 9 começa o atendimento aqui, né? Na paróquia. Daí o atendimento, confissões, daí visitas nas casas, daí visita aos doentes, visita nos hospitais, visita... no caso hoje temos um velório, por exemplo, uma pessoa conhecida. Então, né, permeando isso, daí temos as missas, né, que acontece hoje à tarde, tem às 15 horas, quarta-feira, né, à noite tem às 19. Então tem formações, hoje tem uma formação bíblica para a região aqui, inclusive, né, aqui da Serra. Então existem, né, vários trabalhos. Se a gente bobear, a gente trabalha os 3 turnos, né? A gente tem que se cuidar para não exagerar, porque daí a gente está tendo uma onda muito grande assim de cansaço assim, né, de padres. Por quê? Porque às vezes foca muito no trabalho, que é uma coisa necessária, porém teria que ter um equilíbrio, né, para poder dar conta disso, porque se ele bobeia e ninguém vê, porque ele pode trabalhar dia e noite, né? Porque existem atendimentos... Estão na casa paroquial à noite, mas talvez estão com atendimento, telefone, atendendo alguém também. Justo, unção, né? Unção é uma coisa que a gente não demora para atender. Por quê? Porque a pessoa pode morrer com uma hora para outra, né? Então, esses dias eu atendi uma pessoa, era meia-noite, meia-noite e meia no hospital. Né? Então, a princípio, a gente não tem horário, a gente não nega também, né? Claro que tem alguns que daí já organizam isso. Mas só que no caso da unção, né, ou da confissão, são coisas assim, extremas, né, que a pessoa pode falecer e morrer sem aquilo. Então, a gente prepara através do sacramento as pessoas para a vida eterna, né. Então, é uma coisa que então exige de nós. Então, a gente tem que se organizar. Então, é uma coisa particular nossa, né, assim, do padre, né, cada um vai... conforme as suas forças também, né? Conforme a sua função também. Por exemplo, eu sou vigário e existe o pároco. O pároco tem umas funções, né? De mais administrativo, tem que decidir algumas coisas que eu não preciso decidir, né? Então eu fico com outros trabalhos, né? Então também tem essa questão de função. Porém, daí cada um vai se organizando conforme, né, as suas possibilidades, sua capacidade. Alguns têm dons para isso, tem dons para outra coisa, né? Cada um tem o seu dom, né? E qual que é a parte mais triste, o lado mais triste de ser padre? Ou triste mesmo, assim, que deixa o padre triste, ou que o senhor imagina que deixe outro também. Acredito que deva ser a unção, né? Talvez uma pessoa querida, ou... Vou deixar o senhor falar, eu perguntei para o senhor, é o senhor que fala, não eu. Justo. Um primeiro passo, assim, é que a gente, estando próximo de Deus, a gente sabe que o pecado, ele é destruidor, né? Então, a princípio, o pecado seria uma coisa que entristece tanto o padre como também qualquer pessoa, né? Mas tanto
meu pecado pessoal quanto o pecado das pessoas, né? Seria um primeiro ponto, assim, né? Nessa questão, assim, de perca de pessoas, assim, como a gente está pregando isso dia e noite, né? A gente prega a ressurreição do Senhor, então isso vai transformando também a gente, então a passagem, pensamento, né, isso amadurece isso, e para nós se torna, então, uma questão, assim, né, mais tranquila, vamos dizer assim, não vai se tornar insensível, né? Porque a gente chora com a pessoa ali, né? Mas de repente à noite a gente já está celebrando um casamento, que é uma alegria, né? Total. Eu então é uma imagino que é um mistura. mix de emoções, né? Justo, e daí isso daí também é desgastante ao mesmo tempo, né? Mas assim, eu acredito que o pecado seria uma das maiores tristezas, assim, né? Com certeza. Mas também esses dias eu estava com uma inspiração, assim, tipo, porque no céu não vai ter mais pecado, assim, então depende o desejo de que isso aconteça, né? Porque daí eu não peco mais, daí eu não entristeço mais a Deus, né? Porque o nosso pecado não entristece a Deus, no sentido de não estar fazendo o caminho certo, né? Mas assim, estava pensando nisso, uma tristeza né, a gente não corresponder, né? Corresponder, porque Deus nos ama tanto, 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 né? Nos ama tanto que a vocação, né? Acredito que está baseada também nisso, né? A gente foi amado por Deus num grau, né? E daí não que os outros não foram amados, mas para alguns é revelado isso, de certa forma, num tal grau que a pessoa não consegue, que no meu caso, não consegui resistir tal amor. Deus amou todo mundo igual, mas de repente, quando Ele revela esse amor para alguém, daí a gente entende a vocação, né? Para que a pessoa corresponda mais, né? Tem o dever de corresponder mais. Com certeza. Né? Mas assim, nesse sentido daí, então essa não correspondência seria uma tristeza, assim, né? De não corresponder ao que Deus tanto fez, assim, por nós, né? Assim, né? E um lado que deixa o padre feliz mesmo, assim, Justo. Feliz é tu ver as pessoas, elas se encontrando com Deus, né? Porque assim, de forma prática, foi isso que aconteceu comigo. Eu me encontrei com Deus e me senti mais feliz, entende? Mais realizado, mais curado, mais pleno, assim, né? Então, se eu vejo isso acontecer nas pessoas, eu sei que ele é um caminho seguro, que a pessoa, então, né, ela pode caminhar sozinha, ou ela vai ser feliz, entende? Ela se sente preenchida. Então, é aquilo que eu experimentei. Então, eu não vejo algo tão assim, impactante, que me deixa tão feliz, assim, né, que é ver as pessoas, assim, se convertendo, assim, se voltando para Deus, se arrependendo, né? Isso é muito fantástico, assim. Inclusive, tem uma experiência, assim, de crianças, assim, né? Quando eu vejo a criança confessando, assim, né? Por mais singelo que seja, né? A confissão da criança, assim, né? Que não tem muitas maldades, assim, né? É uma coisa que me toca muito, porque criança, ela é, assim, um céu de Deus, assim, né? Na verdade, né? Claro, ela vai crescer, né? Ela vai ter erros, né? De adulto, né? Mas enquanto criança, assim, é uma coisa tão linda, assim, né? A criança se voltar para Deus e já iniciar, é um processo lindo, assim, então é uma coisa que me encanta, assim, né? Criança, né? Inclusive em confissões, assim, de criança eu choro muito, assim, né? Eu imagino. Porque é uma coisa, assim, tão linda, assim, né? Eu vejo, assim, nossa, é uma coisa que me toca muito, assim, que me alegra também, assim, né? Tem crianças que choram, assim, né? Com medo, talvez, o que o padre vai falar. Isso, eu conforto bem as crianças, deixo elas bem à vontade, assim, né, para não acontecer, né, minha personalidade é assim até também. Até porque que pecado tão grave que as crianças passam. Justo, mas mesmo assim eles ficam, né, porque às vezes não tem isso, né, porque é uma experiência, às vezes, assim, que gera um pouco de receio, né, falar da tua vida, às vezes tu não fala isso para os teus pais, né, vai falar para o padre, né. Nossa, é uma coisa, até inclusive isso me fez também chorar numa confissão que Deus me mostrou, assim, olha que dignidade é essa do padre, porque as pessoas, elas abrem o mais secreto delas pro ser humano, que está em nome de Deus, no caso, né, que eu, né, mas o que eu tenho a ver com isso, no sentido assim, né, de que eu fiz para merecer isso, né?
né? Então eu me senti bastante assim emocionado porque como que Deus me escolheu para isso, né? E é uma dignidade muito grande, né? Você ter acesso a uma coisa sagrada, que é a consciência de alguém. Com né? certeza. Nossa, é uma coisa muito sagrada assim no mundo, né? Onde a gente tem, né, a exposição tão grande na internet e tal, né? A gente vê as pessoas, né, às vezes se perdendo na exposição de si mesmo, e tu vê a pessoa então consagrando as suas, né, a Deus, né, a sua liberdade, a sua consciência abrindo para Deus, né? E através do padre, no caso. Com certeza. Então, quer dizer, é uma coisa assim que é muito grandiosa, né? É um mistério maravilhoso. E eu mesmo me alegra bastante assim nesse sentido, né? Que daí é um dom, né? É que às vezes a gente não percebe, né? Mas vejam que é uma realidade que o sacramento da confissão, no caso, né? É uma realidade da pessoa, por exemplo, ela não precisa ficar carregando nas costas coisas que tem. É uma bênção assim enorme. Literalmente o peso das costas, né, Pablo? Meu Deus, a pessoa sai dali com uma confirmação, né, que eu ouvi de alguém, né, que ele está sendo perdoado. Nossa, é uma experiência humana, porque o ser humano ele é humano, ele é pontual. Tu precisa ver alguma coisa, tu precisa sentir, né? Entende? Então tu tem endereço, entende? Ou seja, onde é que tu mora? Eu moro em tal lugar, tal. Tem uma pontuação, tem uma realidade, né? Tem uma fixação. O ser humano é isso, né? Vai enterrar alguém, né? Tu enterra lá naquele lugar. Tá ali meu pai, eu deixei ele ali, né? Entende assim? Então o ser humano é isso. Então Deus pensou nisso, porque até Ele mesmo então se fez humano, né? Porque se Ele não quisesse nada de intermédio, Ele teria feito assim, né? Todo mundo perfeito. Espiritual, de repente, né? Não precisava se encarnar para poder, né, pontuar, digamos, fixar, digamos, não, eu estive ali, ele pisou ali em Jerusalém, entende? Com certeza. Então, assim, a igreja traz essa possibilidade, né? Então, eu acho uma coisa, assim, fantástica da igreja mesmo, assim. E as perspectivas, padre, para a gente finalizar, porque eu sei que a rotina a gente tá aqui, mal começou a rotina, ali 1h e pouquinho da rotina, sei que tem bastante a fazer durante o dia aí. As tuas perspectivas, claro, se o Todo-Poderoso lá permitir, que tudo está na mão dele, né, nas mãos dele, para daqui 10 anos. Eu sempre finalizo com essa pergunta para todos os nossos entrevistados. Essa, só para lembrar, a 18ª entrevista que a gente já está fazendo aqui, então já tem as outras estão disponíveis na playlist Perfil Podcast aqui do canal. Ótimo. Tu falou em 10 anos, daí eu vi esses dias uma pesquisa, o pessoal falando que em 10 anos, se você treinar algo, né, seja o que for, 3 horas por dia, você fica expert na coisa, né? Então, assim, eu gosto muito de música, sempre, assim, quando era novo, no grupo de jovens, assim, meio tímido, mas sempre cantei, assim, né, e depois desenvolvi mais, então a voz é boa. Assim, de instrumentalização, eu fiquei o violão, assim, mas ficar meio, não era muito bom, assim, não sou muito bom, né? Mas daí agora eu percebi que eu gosto muito do som do teclado, então eu quero treinar teclado por 10 anos para ficar bom e, né, quero também, assim, de coisas de diversão, né, eu gosto de voar de moto, só que ainda eu já comprei a moto no consórcio, mas para poder voar, né, então até uns 10 anos eu quero estar voando, né, subindo os morros, voando, né? Eu quero aprender a voar de moto, isso é uma perspectiva minha, né? E daí, claro, o principal, que é a minha vida, né, presbiteral, que é, no caso, a minha vida com Deus, né? Meu objetivo, assim, em 10 anos, a minha perspectiva é crescer espiritualmente, assim, né? Porque isso é o principal, né? Me aproximar de Deus, né? Me converter, né? Em 10 anos. Me tornar uma pessoa mais orante, assim, né? Porque isso é o caminho, assim, né? Porque isso é que vai dar o reflexo, por exemplo, daquilo que eu faço. Eu tenho vontade de pregar o Evangelho, seja onde for, onde que eu estiver, eu quero pregar o Evangelho. Então eu preciso me aprofundar naquele que fala, né? Porque a palavra é viva, né? A gente lê a palavra, então se eu não estou ouvindo aquele que realmente é a palavra, que é o Senhor, né? Então a oração, ela faz parte, assim, desse processo, né? E não dá para pregar o Evangelho sem rezar,
Porque daí a gente vai pregar a si mesmo, né? Então o meu objetivo é crescer espiritualmente, assim, né? Alavancar assim a vida espiritual para poder ser esse canal de Deus. Daí a coisa se torna simples, né? Porque não é eu, né? Eu sou eu mesmo, então eu sou um instrumento, eu tenho pouca capacidade, digamos assim. Capacidade no sentido assim, não que a gente não tenha condições de fazer algo, né? Mas no sentido de que aquilo que Deus quer fazer, né? É Ele que vai fazer, através de mim, né? Justo, vai me usar. Então, se eu não sou um instrumento hábil, né, adaptado ou fluente, vamos dizer assim, a coisa não rola, digamos assim, né? Deus não consegue, né? Porque Ele quis precisar de nós, né? Ele quis. Então, eu quero ser um instrumento bem, né, ajustado nas mãos de Deus. Então, eu pretendo, então me aprofundar na espiritualidade para poder render frutos, assim, né, na igreja, né, como padre, né, assim, né. Com certeza. E padre, eu nunca fiz essa pergunta, a gente sempre faz mas é assim, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para aqueles irmãos que estão um pouco afastados da igreja, estão, né, achando que as coisas literalmente caem do céu sem elas fazerem um esforço de ir até uma celebração para pedir, né, porque uma coisa tem aquele pensamento das pessoas que pensam, eu rezo em casa, não preciso ir na igreja. Mas depois que você se encontra com Deus, que você descobre quem Ele é, e sempre tem que descobrir, porque aquela pessoa que você acha que sabe tudo de Deus é a que menos sabe, porque Deus é tão grandioso, né, Padre, que a gente sempre quer saber mais sobre Ele e nunca está satisfeito, né? Então eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para essas pessoas, muitas talvez podem estar assistindo, acredito que a maioria que está assistindo são seus fiéis que vêm aqui na Nossa Senhora Aparecida, do Padre Fábio também, mas aquelas que, de certa forma, estão um pouquinho afastadas da igreja. Entendi. A gente, como ser humano, a gente vive junto, né? Ou a gente está com esposa, filhos, família, ou no trabalho, a gente sempre está junto, né? Então, Deus não seria diferente, né? Deus não seria diferente. Então, e Deus, a gente entende que Ele é três, né? Então Ele também vive junto com alguém, Ele também vive ali, então, né, amando, Ele também vive ali, então, se doando. Então, na verdade, viver com Deus é aceitar a própria realidade do humano, né? Então, se Deus nos chamou para isso, se naturalmente a gente já sente esse desejo de estar junto, Deus muito mais. E daí Ele quer não só, né, nos unir num grupo, estar na igreja, mas Ele quer nos unir com o coração, né? O coração unido, né? Então, vir à igreja é uma consequência, assim, né, dessa abertura, desse entendimento, né? E claro que daí vir à igreja, daí a gente vai ver, eu tenho um exemplo muito interessante que a gente sempre comenta, é a brasa, né? Se tu vê uma brasa sozinha, ela, né? Mas agora se a brasa toda junto já dá um fogaréu, né? Fogo já... Então, a igreja é isso. Não são pessoas perfeitas, mas que têm o seu fogo, têm a sua fé. Mas quando juntam isso tudo, começa a gerar um fogo que de repente incendeia todo mundo, e daí anima todo mundo e pega fogo em todo mundo também mais. Quem está mais fraquinho já se incendeia. Então, quer dizer, a igreja é esse grupo que conheceu Deus, né? Mas não quer dizer que já está pronto, né? Porque tem gente que vai criticar, está cheio de hipócrita lá e tal, o pessoal fala, mas não vive e tal. Não, mas a gente está ali não é porque a gente é bom. A gente está ali porque a gente experimentou Deus e vê um caminho de salvação ali. E daí a gente vai buscar porque unidos, porque sozinho ele não consegue, né? Porque a gente já é chamado a viver junto com as pessoas, em comunidade, né? A gente é até chamado. Porque padre sem fiéis não existe, né? E os fiéis indo na igreja sem ter um padre é que nem rezar num grupo de reflexão, e cada um que não tenha valor, né? Mas precisam um do outro, né, padre? Justo, daí fechando, justamente, Jesus fundou uma comunidade. Então, esse argumento de que dá para rezar em casa, isso é mentiroso. Isso não é real, não procede, digamos assim. Por quê? Porque Jesus fundou um grupo. E se Deus fundou um grupo, Ele quis esse grupo, e isso é um caminho, é um exemplo. Então, se Ele fundou um grupo e esse grupo se reuniu com Ele, e depois dele continuou se reunindo para poder partilhar a palavra, para poder relembrar os feitos de Deus, para poder comungar de Deus, aí ele diz, isso é meu corpo, isso é meu sangue e tal, para poder fazer, e daí ele fala, fazer isso em memória de mim, quer dizer,
ele construiu isso, deixou tudo preparado para a gente poder caminhar junto, né? Com certeza. Então, quer dizer, viver em comunidade, né, é uma coisa muito necessária, né? Principalmente no nosso tempo, que de repente de informatização a gente fica distante das pessoas, né? É necessário, então, conviver, né, sorrir, né? Então, e quantas amizades a gente faz também, né? Involuntariamente. Nossa. A gente vem para uma missa, você acaba conhecendo esse, aquele. Eu também, eu imagino que o senhor também, porque os padres têm bem contato com as pessoas. Todo mundo quer ir ali tirar uma foto com o padre, chama para ir na casa, fazer uma oração na casa, ou oferece um café, e assim vai indo, né? A gente vai conhecendo até, inclusive, a gente, às vezes, as pessoas nos conhecem e a gente não conhece as pessoas, né? Porque eles nos veem, né? E às vezes encontram em algum lugar, as pessoas sorriem, abanam, mas daí eu não consigo reconhecer, né? Porque tu vê 1000 pessoas ali na comunidade, mas são 1000 que te vê, mas tu só vê ali uns 10, 12 que tu conhece, né? Vai conhecendo aos poucos. Então, quer dizer, né, a gente de fato vai conhecendo as pessoas e é maravilhoso. Até porque as pessoas têm uma experiência de Deus. As pessoas tendo uma experiência de Deus, elas vão comunicar algo de Deus que tu não sabe, de repente, o jeito como ela conheceu Deus, ou como ela se relaciona com Deus, pode te ajudar a crescer. Então a comunidade também vai ajudar nisso, né? Com certeza. No conhecimento. Com certeza. Padre, quero agradecer imensamente o senhor ter aberto um espaço na sua agenda ali, uma brechinha para nos receber, porque sei que é corrido. O Padre Fábio está me devendo a entrevista, já aproveito, com certeza ele vai estar vendo essa, né? Mas eu sei que é corrido para ele aí, um dia vai acontecer essa entrevista. Mas eu quero agradecer imensamente ao Padre aí por ter abençoe o senhor também nessa missão aí. Estamos à disposição aí para qualquer boa nova que o senhor queira divulgar, o senhor Padre Fábio aí da paróquia de Nossa Senhora Aparecida aqui de Oxford. Fica com Deus. Amém. Quero aproveitar também para agradecer a todo o pessoal da paróquia Nossa Senhora Aparecida aqui de Oxford mais uma vez, né? E o carinho enorme que a gente tem pela comunidade aqui, por todas as comunidades aqui, a paróquia em si. Já ganhamos várias exclusividades aqui do Padre Fábio, também subida em andaimes, enfim, tem uma playlist completa aí no canal. O Perfil Podcast, o 18º, vai ficando por aqui hoje com a graça do Padre Anderson, ele que é o vigário aqui da paróquia de Oxford. Nos encontramos no próximo episódio aqui no canal John, um canal que é só dar o play e pronto. Até o próximo.